que daqui a pouco você vai mergulhar comigo nesse texto, eu quero compartilhar com a igreja. Só quero lembrar uma coisa para vocês, eu quero lembrar você também aí de casa. Cristo, ele diz assim que da mesma forma como ele subiu, assim ele volta, e ele vai voltar. O rei está voltando. Ele disse isso, e tudo o que ele disse até hoje, o que não cumpriu está cumprindo, o que não está cumprindo vai cumprir. Então, se ele não desceu e está reinando, ele vai descer e vai reinar, porque tudo cumpriu, absolutamente tudo cumpriu. Mas tem uma situação que a igreja tem passado, todo mundo tem passado, mas a igreja em forma especial, porque esses dias eu percebo que ele está me levando a pregar, a ministrar sobre ele mesmo. Nós temos esquecido quem ele é, esquecido quem é essa pessoa, esquecido quem Cristo é, esquecido quem ele é. E aí ele me levou, esses dias está me levando a apresentá-lo ou reapresentá-lo para nós mesmos, para poder nos trazer a memória de quem é essa pessoa da qual nós demos a vida. Por quem você está aí sentado? Por que eu estou aqui ministrando para você aí de casa? Há alguém, então eu preciso falar desse alguém, da grandeza dele. E eu vou começar pelo tema, que é gerados pela vida. Nós fomos gerados pela vida. Eu não fui gerado pela morte, é pela vida. A vida me gerou, a vida é Cristo. Você foi gerado pela vida. Então por que eu não vivo a vida, já que é a vida que me gerou? Boa pergunta a se fazer. Eu não consigo viver a vida, sendo que é a vida que me gerou. Mas não é culpa nem responsabilidade da vida. A vida me gerou para que nele eu tenha vida. O problema é que nem todos querem ele. E aí eu me desvinculo da vida da qual me gerou. E eu queria que você abrisse um texto em Lucas capítulo 7. Nós vamos falar um pouco aqui, vai ser algo que você já deve ter me ouvido ministrar, mas não na linha de pensamento, de revelação que ele me deu hoje. É Lucas capítulo 7. E você vai ver uma transformação. É algo grande para fazer, algo enorme que ele faz aqui, e algo tremendo que ele vai fazer na minha e na sua vida. Lucas capítulo 7. Você vai para Lucas capítulo 7. Gerados pela vida. Você foi gerado, você foi gerada pela vida. Você aí de casa, você foi gerado pela vida. Então não aceite menos do que isso. Não aceite viver menos do que aquele que te gerou e idealizou para você. Não se entregue para a morte, não se entregue para o vazio, não se entregue para o nada. Lucas capítulo 7. Amém? Quem anota, gosta de anotar, você de casa. Diz assim o texto no verso 11 e o 12. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade o acompanhava. Até aqui, a gente vai por partes, porque daí não acelera, e a gente acompanha o raciocínio no mesmo ritmo da ministração. Então no dia seguinte, porque ele já havia feito algumas coisas, mas no dia seguinte ele parte dali para a cidade de Naim. Para a cidade de Naim. Naim é descanso, ele foi para Naim. Quando ele está indo para a cidade de Naim, quando ele está indo para o descanso, está indo para a cidade de Naim, quando chega no portão da cidade de Naim, está saindo um enterro. Então ele está indo com alguém, com seus discípulos, ele está indo com uma multidão também que o segue, e aí ele dá de encontro com uma outra multidão que vem vindo com um defunto, com um velório, com um enterro. E quando eu li esse texto aqui, ficou bem claro algumas coisas que eu quero discorrer rápido com você, que nós aprendemos nessa passagem. De cara, primeira coisa que eu aprendo, Cristo tem sempre, no mínimo, 3 grupos de pessoas por perto, sempre. No mínimo, tem mais, mas no mínimo 3 grupos de pessoas sempre vão estar perto de Cristo. Que grupos são esses? Como o Luiz falou aqui hoje, o menor grupo deles é o de discípulo. O discípulo é aprendiz, é o menor grupo.
O menor grupo é de discípulo, é aquele que quer aprender com ele, aquele que anda com ele para sentar aos pés dele, para ouvir dele, para caminhar com ele, aprender com ele, conhecê-lo, dorme com ele, acorda com ele, almoça com ele, janta com ele, aprende o tempo todo. Esse grupo menor é o grupo de discípulos. Só que você percebe no verso 11, que no dia seguinte ele partiu para a cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos, ou seja, esses que estão em um grupo pequeno, sempre junto dele. Sempre junto dele. Mas também diz que é uma grande multidão, ou seja, já é um segundo grupo. O primeiro grupo é discípulo, é o menor. Sempre os aprendizes são menores. Sempre aqueles que têm disposição de aprender quem ele é um grupo sempre menor. Desde criança a gente tem aquele, eu não gosto de estudar, não gosto de estudar. Pois é, com Cristo não é diferente. Como o maior ministério dele era o ensino, o grupo que quer segui-lo para aprender sempre é menor. O grande ministério dele nunca foram os milagres, os grandes eventos, foi ensinar. Só que o menor grupo é esse que quer aprender. Então os discípulos é um grupo. E junto diz aqui, é uma grande multidão. Quem é essa grande multidão que não é discípulo? É o segundo grupo de pessoas, que é sempre uma multidão que o segue para ver o que ele vai fazer, para poder observar os feitos, para ver se sobra algum milagrezinho para ele, ver se sobra alguma migalha para ele, para ver se consegue ter ali uma boa mídia, ver se consegue ter algumas condições, algumas posições, e ele vai seguindo meio que aquela multidão de curiosos, uma multidão de seguidores, que não é discípulo, porque o texto no verso 11 faz diferença. Primeiro grupo, discípulo. Segundo grupo, uma grande multidão. Então sempre vai ter essa divisão. Então nem sempre a grande multidão é discípulo. Nem sempre. Discípulo é aprendiz, é aquele que está bem perto, está na sombra dele. Se eu não estou na sombra, eu posso fazer parte dessa multidão. Mas sempre tem também um terceiro grupo de pessoas, que é o que está no verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E olha, é grande multidão. Lembra que no 11 está, grande multidão do que vem com ele. Mas aqui, saindo da cidade, seguindo um velório, também tem uma grande multidão. Uma grande multidão está saindo da cidade que acompanhava esse velório. 3 grupos de pessoas. Discípulo, perto dele, uma grande multidão o seguindo. Vai entrando, ele dá de cara com uma outra grande multidão. Esse terceiro grupo de grande multidão é um encontro que nós chamamos de encontro de misericórdia. Porque você percebe, quero chamar a atenção aqui para você uma coisa. No dia seguinte ele partiu e caminhava seus discípulos e uma grande multidão. Discípulos, grande multidão. Mas quando vem o velório, só vem a grande multidão. Pergunta por quê? Porque a morte não gera discípulo. Não existe discípulo de morte, não tem aprendiz de morte. Ninguém quer fazer curso para aprender de morte. Ninguém quer ser um estudioso da morte. Ninguém quer saber sobre morte. Ninguém quer saber com relação à morte. Então ele está aqui, caminhando seus discípulos e uma multidão. Lá embaixo, vem uma multidão, mas carregando um morto. A morte não faz discípulo. A morte não consegue discipular ninguém. Ninguém deseja esse negócio chamado morte. A morte nunca foi plano. A morte nunca foi a ideia dele. A morte nunca foi o querer dele. Como ele é a própria vida, é ele que gerou, gerado pela vida. Como ele é vida, a vida faz discípulo, morte não. Morte não faz discípulo. A morte faz suas vítimas. A morte ela vai fazer o flagelo do povo. Mas Cristo não. Cristo é vida. Então a vida gera discípulo, morte não. Por isso que a multidão que segue Cristo tem discípulo. A multidão que segue o velório só tem multidão mesmo, não tem discípulo. E os dois se encontram. E eu vejo que todos, lendo outros encontros, você sempre vai ver esses três grupos de pessoas. Sempre vai ter discípulo, vai ter uma multidão que o segue por causa das coisas, por causa do milagre, da minha bênção. E sempre vai ter uma multidão de misericórdia, que acaba encontrando com ele em algum momento da vida. Eu posso fazer parte de qualquer um desses 3 grupos. Daquele que aprender com ele,
Posso fazer parte de uma multidão que o segue de longe, eu sei tudo dele, gosto dele, sou simpatizante dele, mas eu não quero nada com ele, não quero aprender, eu quero ver se sobra alguma coisa para mim. E posso ser um grupo que acaba cruzando com ele por misericórdia dele, para que eu possa conhecê-lo. Porque o grupo que está seguindo o velório, que também é uma grande multidão, encontra com a vida. Agora, a decisão cabe a quem está na multidão. Porque uma multidão são muitas pessoas, mas no meio das muitas pessoas existem indivíduos. Então, no meio da multidão, existem seres individuais que podem sair da multidão e se tornar um discípulo. A decisão é minha. A decisão é sua. A decisão é de cada um. Então, eu aprendo que Cristo sempre vai ter, no mínimo, esses 3 grupos de pessoas por perto. Segunda coisa que eu vejo aqui, Cristo não vela os mortos e nem acompanha enterro. Você nunca vai ver em nenhuma passagem de Cristo ele num velório fazendo o trabalho de velar. Ele não vela morto. Ele não trabalha, ele não fica velando os mortos. E você nunca o verá seguindo o enterro. O máximo que dá é cruzar, mas seguir velório nunca. Velar, ele não vela ninguém. Ele não vela morto, não vela defunto, ele não fica velando e ele não segue enterro. Por quê? Porque ele é vida. Cristo é vida, e se ele é vida, não tem como ele ficar velando a morte, porque não tem o que fazer perto dele. Em João 11, 25, 26, ele deixa isso bem claro e diz assim: esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele não tem vida, ele é a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque não dá para o morto ficar morto perto da vida, que é ele. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês? Ele diz, tu crês nisso? Porque ele é a vida, então não tem como ficar perto dele e continuar morto. É impossível. A morte sempre está afastada da vida. E a vida aqui, no caso, é uma pessoa, que é Cristo. Então ele não vela e nem acompanha o enterro. Ele não vela os mortos. Verso 13 aí de Lucas, onde você está. Ao observá-la, quem que está observando? A mulher, uma viúva. O enterro do filho dessa viúva. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Como que ele vai dar coragem para essa viúva que está com um filho morto? Ela é viúva, que já era duro, era difícil para uma mulher viver nessa época, sem um marido. E agora sem um filho. Um filho que possa cuidar da mãe. Essa mulher ficou sozinha, solitária, ela estava cheia de angústia, cheia de agonia para o contexto. E agora essa mulher está seguindo. E ele olha para ela e fala para ela uma frase muito interessante, fala assim, ó, não chore. É fácil falar, não chore, não chore. É fácil chegar para uma situação igual está a dela e dizer, não chore. Não chore não chore. Só falou isso. Não chore. E ele diz isso para ela. E o que eu aprendo quando ele está dizendo isso para ela? Porque olha o texto, ó, ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Ele encorajou dizendo, não chore. O que eu aprendo? Terceiro, Cristo estimula a fé, encoraja e consola antes do resultado. O filho continua morto, o ambiente ainda é de velório, está tudo muito difícil, é um tempo de dor, ela não vê horizonte nenhum, mesmo assim ele olha para ela, ele se compadece dela e ele vai estimular a fé dela. O que é fé? É eu crer sem ver. Ele está estimulando para que ela creia. Quando ele diz não chore, ele está estimulando, fala, eu vou tirar o teu choro. Ele está dizendo, eu vou arrancar o teu choro, eu tenho condição de tirar o teu choro, eu tenho condição, não chores. Decida não chorar e decida crer no que eu estou falando. É o que ele está dizendo para ela. Não chores. Então ele estimula a fé. O texto diz que ele a encoraja. E ele ao mesmo tempo está consolando, dizendo, porque se ela está chorando, porque está inconsolável. E agora ele a consola dizendo, não chore. Não chore. E ele vai estimular a fé dessa mulher, vai encorajá-la e vai consolá-la. O detalhe é que tudo isso é antes de um resultado, ela não está vendo resultado nenhum. Ele está compadecido,
Ele olha para ela, vai encorajar ela e fala: não chore. Ela olha para ele e escuta: não chora. E olha para o lado, está o filho ali morto, uma multidão seguindo rumo lá ao cemitério, e nada mudou, nada alterou. Só que existe uma palavra, ele diz: não chore. Quando ele fala não chore, para ela há um contexto. Para ele, quando ele disse essa palavra não chore, o contexto é outro. Para ele já viu ela feliz. Quando ele diz não chore, ele já está dizendo antecipadamente, ele já está falando: você não está mais chorando, agora você está alegre, porque ele olha por outros olhos. Então, quando ele diz não chore, eu preciso começar a olhar para a maneira como ele vê. Se ele diz não chores, ele sabe o que ele está dizendo. Quando ele diz para mim: fique atento, vigia, isso passa, eu volto, então eu tenho que crer. Quando ele fala eu volto, para ele já voltou. Quando ele diz não chore, para ele já me vê sem lágrima. Então ele vai consolar essa mulher, ele vai estimular a fé dela para que ela creia, seja encorajada antes de ter um resultado. Talvez você está aqui, talvez você está aí me acompanhando em casa, você está vendo esse vídeo, está falando: que coisa, eu não consigo crer, eu não estou conseguindo, mas ele está dizendo não chore. Ele está dizendo para nós: não chore, porque a palavra dele vem antes do resultado. Não existe um resultado e depois ele fala. É por ele ter falado é que o resultado aparece. É por eles ter dito algo, porque quando ele fala, ele cria. É um perigo quando Cristo fala, porque se ele fala, ele cria. Quando Deus fala, ele cria. Ele fala, é criado. Então, quando ele fala, não vai ser, já é. E eu preciso entender isso. Então, se ele está dizendo não chore, ele já sabia que enxugar o rosto dela, ele ia enxugar os olhos dela. E ele está dizendo assim: não chores. Ele está dizendo para pessoas aqui: não chore. Está dizendo para pessoas aí: não chore. Se ele está dizendo assim, é porque há razões para você chorar. Mas ele está dizendo não chores. E quando ele fala não chores, é porque ele já resolveu. Ele já está antecipando, despertando, tirando o lacre da tua fé para que você creia na palavra dele. A palavra dele é suficiente para enxugar teu choro. E como ele diz, né? Crês isso? Ou crês nisso? Então ele vai fazer isso. Aí no verso 14, está tudo mesma coisa, não mudou nada. Mas no verso 14 ele diz assim, o texto diz assim: e aproximando-se, tocou no esquife, então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ele pediu? Não, ele deu uma ordem. Eu te ordeno, levanta-te. Aproximando-se, tocou no esquife. Esquife é o caixão, o recipiente, onde estava o morto. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Olha que cena. Ele vira aquela multidão chorando, esquisita, aquela situação dura daquela mãe, viúva. Olha para ela, se compadece. Você percebe uma coisa? Acho que eu vou falar mais no fim isso aqui. Não, vou falar já. Você percebeu que essa mulher está chorando de forma inconsolável? É uma mãe que perdeu um filho. Um filho que é o único filho e ela é viúva. O choro dessa mulher não devia ser um choro comum. Era o choro. Era a angústia. Era a dor. E ela está diante de Cristo agora, que é aquele que é a própria vida. E você percebe que diante dessa situação ela não pediu nada para ele. Eu vou ler um pouco antes e volto aqui. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo assim: não chores. Não tem nenhum momento que ela faz pedido para ele. Ela não pede. Será que ela não o conhecia? Será que ela estava tão inconsolável que ela conhecia, mas não conseguia crer, porque afinal já morreu? Eu não sei o estado do coração dessa mulher, mas ela não consegue nem fazer pedido. Tem pessoas que talvez estão tão tristes, tão amarguradas, tão infelizes, tão conformadas, assumiu a forma da derrota, que nem pede mais.
Não consegue nem pedir nada. Para esses que estão nessa condição, ele se compadece. Ele se compadeceu tanto porque ele viu que aquela mulher não tinha coragem, não tinha condição nem de pedir. E quando ele olha para aquela cena daquela mulher, com um único filho, do qual morto, chorando como estava, inconsolável, o que seria agora da vida dela, ele se compadece, sem ela pedir. Ela não pediu nada, ele olhou e se compadeceu. Levanta a tua mão. Pai, em nome de Cristo, assim como aquela mulher, ao encontrar-se com ele se compadeceu sem ter feito nenhum pedido. Muitos aqui talvez estejam numa condição de não crer, não consegue pedir, não consegue mais acreditar, mas hoje, pela tua palavra, pela tua revelação, não é necessário pedir, porque o teu coração já se compadeceu. Então que venha o enxugar das lágrimas, que venha a solução, que venha a paralisação pela tua mão que vai parando o que morre, vai determinando vida agora sobre a vida daqueles que estão encontrando contigo sem condição de pedir, mas sem pedir, o Senhor é aquele que executa pela tua vontade. Em nome de Cristo, amém. Amém. E ele não pede, ela não pede, ele se compadece sozinho dela. Tem coisas que eu peço, tem coisas que eu não aguento nem pedir, ele vem e bota a mão. Foi o caso aqui. Só que eu aprendo o que com isso? Quarto, Cristo para os condutores da morte e ordena a vida para o que estava morto. Ele para. Percebe o texto? Aproximando-se, tocou no esquife. Esquife é o caixão, o recipiente que carregava o morto. Ele parou. Olha o detalhe. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que carregavam, pararam. O que isso me chama a atenção? Apesar de terem contado com Cristo, eles não pararam com a condução da morte, porque só parou quando ele pôs a mão. Encontraram com ele e nem deu conta quem ele era. Quando ele pôs a mão é que pararam. Ele olhou, se compadeceu, com ela andando, com a multidão andando, com o caixão andando. Ele se compadeceu e fala para ela, acho que ele teve que falar assim, porque ela foi andando, a multidão andando, falando, não chore. Ele chega no caixão e freia, ele para tudo. Ele freia, porque diz aqui o texto que os que carregavam pararam, então não tinha parado ainda. Ele diz, não chore, e continuaram andando. Ele fala, não chore, a pessoa continua chorando. Não é hora de choro, agora é hora de parar para ouvi-lo. E aí ele põe a mão na esquife, ali no caixão do menino, que era o morto, e eles pararam. Cristo ele para os condutores da morte e ordena a vida para o que estava morto. Quem são os condutores da morte? 2 aqui. O caixão é um condutor da morte, porque o morto está dentro. E os que estão carregando o mesmo, são condutores também da morte. Ele para tudo, ele para o caixão e para quem o carrega. E o morto está lá dentro. Então, primeiro ele para a condução da morte. Deixa eu dar um exemplo mais atual, para você se situar. Você tem um sonho, tem um projeto profissional, um projeto familiar, um projeto estudantil, um projeto de vida. E aí você tem algum sonho e você comenta inocentemente com alguém. Aí esse alguém fala para você, isso aí não adianta, olha o tempo que a gente está vivendo, não vai ter dinheiro para isso, você não consegue, você não vai dar nada nisso aqui, não é para você está voando alto demais, você está viajando, isso é viagem da tua cabeça. Esses são condutores da morte, porque estão matando o sonho em si é o defunto. Mas quem está falando isso são condutores da morte. Aí quando essas pessoas falam, olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, isso não serve para você, o seu tempo já passou, e começa a falou, para de sonhar, porque não adianta. Isso são condutores da morte. Aí quando a pessoa escuta, ela fica triste, ela definha, ela esmurece, ela começa a duvidar dela mesma, ela fica incrédula. Essa tristeza é o caixão. A tristeza, o esmorecimento é a esquife, é o caixão. Os que falaram são os condutores também, que carregam isso. E o morto é o sonho, que ficou lá dentro, parado, morto dentro, sendo conduzido. Ele chega e para primeiro os condutores. Ele freia o caixão, ele freia quem está conduzindo a morte, ele para. Ele fala, pode parar?
Ele bota a mão e para. Aliás, é bom ler isso aqui, ó. Ele diz assim, ó, ele tocou no esquife, então os que carregavam pararam. Ele não falou para parar ele nem fala, ele põe a mão, já tem que parar. Quando ele põe o toque, tem que parar. O toque dele é suficiente para parar qualquer estado de morte. O toque dele é suficiente para frear a morte da vida de qualquer pessoa. O toque dele é mais do que suficiente, não há uma palavra, o toque ele já freia o que é mal. Mas para gerar vida, e ele diz assim para o menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te, porque ou seja, os condutores da morte eu já parei. Agora é o seguinte, ele é o Senhor da vida. Ele fala: menino, levanta-te. Ele não está pedindo para o menino. Então você, eu vou orar, deixa eu ajoelhar. Não, ele dá uma ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Eu te ordeno, levanta-te. Então ele está dando uma ordem para você hoje. Ele está ordenando você aí hoje. Volte a sonhar, levanta-te. Volte a projetar, levanta-te. Ativa teu ministério, levanta-te. Então ele freia tudo que estava conduzindo, sendo o condutor da morte, e ele ministra a vida e fala: levanta-te, põe-te em pé e caminhe. Agora ele fala para o menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Tem nome esse menino? Não, só tem o nome de jovem. Quando você lê as escrituras e não tem nome, pode pôr o teu. Tudo que você vê que não tem nome, encaixa o teu. Cristo está dizendo para você: levanta-te. Maria, levanta-te. Luiz, levanta-te. Paulo, levanta-te. João, levanta-te. Ele está dizendo: levanta-te. Levanta-te. Ele diz aqui, eu estou dando uma ordem, levanta-te. Não tinha como aquele jovem ficar morto. Não tem como o teu sonho, o teu projeto continuar morto, porque o cortejo da morte ele parou primeiro, foi o primeiro que ele freou. O primeiro que ele freou. Eu vou traduzir para você de forma profética mais atual. Profeticamente, ele está ordenando as trevas que sejam paradas, paralisadas, está freando palavra de maldição contra a tua vida, ele está freando obra de macumba contra a tua vida, ele está freando a maldade dos olhos dos outros contra a tua vida, ele está freando a inveja contra a tua vida, isso tudo é cortejo da morte. Ele diz nada, ele não diz nada, ele só põe a mão e tem que parar. E quando ele fala, tem que viver. Ele bota a mão e faz parar, e quando fala tem que levantar e viver. Então hoje você fica vivo, hoje você se levanta jovem, hoje você se põe de pé. Então Cristo ele para os condutores da morte e ordena a vida para o que estava morto. Mas o texto continua. No verso 15 diz assim: no dia seguinte, o jovem se levanta. É assim? Não. No mesmo instante, na hora. No mesmo instante, o jovem que estivera morto. Por que estivera? Porque não está mais. O jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Jovem é quem aqui? É um morto. Mãe é aquela que estava chorando. Ele devolve. Vamos voltar para a cena. Cristo vem vindo com alguns discípulos, grupo pequeno, uma grande multidão de curioso, de miserável, querendo alguma migalha. Encontra com uma outra multidão que não tem discípulo, que está só carregando um morto e chorando, porque não sabe mais o que fazer, só sabe chorar, e vem vindo. E dá de encontro. Ele para tudo, ordena a vida e vai devolver para a mãe. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar. Assim, Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E todos foram tomados de grande temor. Todos. Todos quem? Os três grupos. Todos, tanto os discípulos, quanto a multidão que vinha, quanto a multidão do defunto. Todo mundo foi tomado por grande temor. Todos eles foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Grande profeta foi levantado. Aquilo que ele está trazendo à vida, na tua vida, aquilo que ele está fazendo na tua vida hoje, trazendo para fora. O mundo está proclamando morte, mas morte perto dele é impossível. Ele é proclamador da vida porque ele é a própria vida. O detalhe é que quando ele proclama a vida, gera temor nas pessoas, porque ninguém consegue compreender.
Não tem como a morte agir com a vida ali, a própria vida. Só que o detalhe diz aqui que o povo começou a louvar. Então aquilo que ele está fazendo na tua vida, no dia que se chama hoje, nesse dia, agora, nesse culto, nessa palavra, nessa unção, nessa liberação, isso vai impactar as pessoas ao teu redor. Porque vai ficar notório que não tem como você fazer, foi feito por ele. Não tem como aquela mãe falar que foi médico, que foi do vento, que foi um mantra. Não foi nada, foi Cristo que ministrou vida. Não tem como. Não tem como acreditar outro a glória que é dele. Não tem como o que ele vai fazer na tua vida. Não tem como o teu braço não alcança. A tua vida por si só não vai. Ninguém vai, mas ele pode. E ele está ministrando vida na tua vida hoje. É hoje. E quando olharem o que ele está fazendo, ele vai ser glorificado, porque ele foi louvar, começar a louvar. Tamanho temor que tomou, porque ele se revelou como aquele que é a vida. Quinta coisa que eu aprendo aqui então: a vida remove a morte, e o morto é devolvido vivo para seguir com aqueles que amam a vida. É o que aconteceu, é o que ocorreu aqui. A vida é ele. Ele remove a morte, e o morto agora é devolvido vivo para seguir com aqueles que amam a vida. Aquela mãe, tudo que ela gostaria de ter, ela teve, sem ter pedido. Aquilo que você gostaria de ter sem ter pedido, se prepara então para receber. Porque é o que ele fez sem ela ter pedido. É tudo o que ela mais desejaria, mas para ela era impossível. Então ele diz, mas espera lá, eu sou especialista no impossível. Você acha que é impossível do jeito que o mundo está? Pois é, ele é especialista nisso. Ele é especialista no impossível. Ele é especialista em interromper a morte. Ele é especialista em barrar o velório. Ele não segue defunto. Ele pega o defunto e traz ele à vida. Ele para quem está matando, mas aí ele simplesmente traz vida para quem estava morto e devolve vivo para quem ama a vida. Se você ama a vida, vai viver debaixo da sombra da mão de Cristo. Se você ama a vida, permaneça na sombra dele. Porque eu não tenho que cortejar a morte. Eu tenho que entender que ele paralisa qualquer mal em meu favor. E ele devolve vida para aquele que estava morto. Por isso ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que ele dá tanta certeza disso? Porque nada fica morto perto dele. Então hoje ele está devolvendo vida. Nós fomos gerados pela vida. E se eu fui gerado pela vida, não cabe nada menos que isso. Não cabe nada menos do que isso. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo. Por que eles falam grande profeta? Porque ele falou. Profeta é ligado à palavra. É aquele que profetiza, aquele que fala. Porque ele falou: jovem, levanta-te. O jovem acordou e sentou. De certo, o jovem não sabia nem o que estava acontecendo. Agora presta atenção em algo que não está no texto, porque nem tudo está na Bíblia. Nem tudo está escrito nas Escrituras, está nas entrelinhas da escrita. Se esse jovem está morto, e ele diz assim: jovem, ele diz aqui, ó, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aí o jovem senta, abre o olho, senta, olha ao redor. Isso não está escrito. Mas presta atenção numa coisa: quando ele pega uma obra para fazer, ele faz completa. Quando esse filho foi devolvido para esta mulher, que é mãe, ele não foi devolvido da mesma forma que ele estava pouco antes de morrer. Além de ser devolvido vivo, foi devolvido saudável, porque se ele morreu, teve algum problema. Quando ele morreu, morreu com algum problema. Não teria morrido. Ele caiu de uma pedra, bateu a cabeça, rachou. Pois é, está com a cabeça inteirinha. Ele devolveu não só vivo, mas também restaurado, curado. Então, quando ele restaura algo na sua vida, entenda e creia, ele restaura melhor do que era antes. O teu sonho vem melhor do que quando você sonhava. Ele vem melhor, ele vem restaurado por inteiro. Ele não só devolve o jovem vivo, mas o jovem vivo e saudável.
O jovem caiu e quebrou o braço, fraturou a costela e por causa disso perfurou o pulmão e ele morreu. Pois é, ele devolveu o jovem intacto. Não só vivo, mas intacto. Então quando ele bota a mão, quando ele ordena, ele põe a mão e freia a morte, mas quando ele fala vida, quando ele ordena a vida, ele resolve por completo. Ele está ordenando vida hoje para a tua vida. Esse culto está tão poderoso nesta palavra, que se você soubesse o que ele está fazendo, ele está liberando vida para aquilo que estava morto. E quando ele te devolve, ele não devolve como era antes, ele devolve muito melhor. Porque tudo que ele devolve nas escrituras, ele devolve melhorado. Tudo. Ele não devolve nada como era antes, é sempre melhorado. O jumentinho que ele entra, toma emprestado, e ele entra e devolve, é melhorado, porque agora vale muito mais e está domado. E por ali vai. Tudo que ele pega e ele devolve, sempre devolve melhor. Vamos pegar um outro defunto, Lázaro. Lázaro tinha morrido, já 4 dias morto, defunto, dentro de uma rocha, dentro da pedra, dentro da rocha. Ele fala, remova a pedra e Lázaro sai para fora. Quando ele devolve Lázaro para as irmãs, que é Marta e Maria, que tinha morto há mais de 4 dias, já devia ter bicho. Ele devolve Lázaro vivo, com saúde. E se você olhar no capítulo 12 de João, isso acontece no 11. No capítulo 12 de João, logo no primeiro versículo está assim: e Lázaro estava sentado à mesa. Ou seja, você não vê Lázaro sentado à mesa com ele antes. Mas agora que devolveu, ele está vivo, saudável, e agora ele é um discípulo. Agora ele está na mesa com Cristo. Então tudo que ele devolve é melhorado. Esse menino foi devolvido para a mãe melhorado. Não só vivo, mas saudável. O que ele está te devolvendo hoje, eu não sei o que você perdeu, não sei o que morreu na tua vida e nem me interessa. Eu só sei que ele está devolvendo o vivo e melhorado. Está vivo e melhorado para você. É vivo e melhorado. Quando Cristo vier e Ele buscar a sua igreja, entenda bem, o nosso corpo, por pior que esteja, vai ser melhorado. Um corpo glorificado é melhorado. E melhorado para sempre. Então tudo que Ele põe a mão nunca fica igual. É sempre melhor. Então hoje que você veio, você que está aqui me assistindo, Ele está devolvendo para você melhorado. O sonho está melhorado. Não só devolve, está melhorado. Você vai ver que as ideias vão fluir muito mais. Os projetos, muito mais. Mas e aquilo que matou? O que matou, ele freou primeiro. O que matou, ele freou primeiro. Tudo aquilo que foi instrumento de morte, de condutor de morte, ele freou primeiro. Nem gastou tempo falando, botou a mão e freou. Aí quando ele olha para o morto, ele ministra a vida. Então hoje ele está ministrando vida para nós, como igreja, como seus filhos. Receba isso como uma palavra de vida no teu espírito. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, não precisa estar morto, mas ainda que esteja, viverá. Porque ninguém chega perto dele e continua como estava. A sua vida não será a mesma. Não vai ser a mesma coisa. Eu não sei que área, mas eu sei que ele está falando com alguém. E se ele está falando com alguém, eu sei que para esse alguém, ele está devolvendo para você. Vivinho da Silva, e melhorado. Está vivo e melhorado. Amém? Amém? Não sei o que é, você sabe. Se você crê, receba, porque ele diz, se creres verás a glória dele. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você em cima dessa palavra, para que você usufrua dessa palavra. Aquela mulher não via horizonte nenhum, ela não via nada, ela não acreditava mais nada, teve uma palavra, mas eu tenho certeza que ele falou não chora, ela continuou chorando, não tinha o que fazer, era muita dor, a dor era muito grande. Talvez a tua dor é muito grande, talvez o teu problema é muito grande, a tua situação é muito grande, porque para nós a morte é algo muito grande. Mas quando ele para e ele ministra a vida, nada é maior do que ele. Por mais grande que seja, se torna pequeno perto dele. Amém? Curva a sua cabeça, você curva a sua cabeça. Pai, a tua palavra declara que ninguém que tu encontrasse na caminhada, ninguém, permaneceu como estava. Não só aquele jovem foi devolvido vivo, mas aquela multidão espantou-se.
e os que amavam a vida se alegraram com ela. Que hoje a alegria que vem do alto tome conta do coração dos teus filhos, e aquilo que estava morto volte à vida, aquilo que estava sendo destruído volte à vida, e volte melhor do que era antes. Seja melhorado os projetos, melhorado os sonhos, melhorada a fé, melhorado o consolo, seja tudo melhorado agora para a glória do teu nome. Assim como aquela multidão, todos eles, discípulos e todas as multidões, começaram a louvar ao Pai, que nesta hora seja a mesma coisa, que todos possam louvar aquele que era, aquele que é e que há de vir, e virá, cedo virá. Então que seja louvado o teu nome, seja engrandecido o teu nome, porque tu não és aquele que brinca conosco, mas aquele que se alegra conosco. Não és aquele que ministra a morte, mas é o que ministra a vida e freia a morte. Então que agora a vida do alto seja sobre nós, e a tua vida em nós possa gerar vida em outros, e que a tua alegria que está em nós, habitando dentro de nós, possa ser transparente para que todos saibam quem tu és, através da nossa vida. Em nome de Cristo, e você diga amém. Eu recebo, diga eu recebo. Perceba que aquela mulher, quando ela voltou para o vilarejo, a viúva que é de Naim, está entrando Naim, ela está sem Naim. Presta atenção em algo que também não está no texto. O velório está saindo de Naim, na porta da cidade encontrou com ele. Acontece tudo isso aqui. Agora essa mulher pega o filho vivo e está voltando para casa. Você pegou aí? Encontrou na entrada da cidade de Naim. Ele fez toda a obra. Essa viúva volta com o filho vivo para casa, e uma multidão alegre, espantada e louvando. Você está aqui, eu não sei o que estava morto, mas você vai voltar para casa e vão assustar porque volta vivo. É do mesmo jeito, volta vivo. Está voltando vivo. Essa mulher, quando ela volta para Naim, ela volta com o filho vivo. Ela saiu de lá chorando e volta vivo. Você acessou essa live, você acessou esse culto de um jeito, você volta rindo, volta sorrindo e louvando. Assim somos nós, você vem de um jeito e volta do outro. Ninguém encontra com Cristo e volta do mesmo jeito. Ninguém. E olha um detalhe, Cristo está onde? Também não está ali. Cristo faz a obra, essa viúva agora vai voltar para Naim. Para onde que Cristo está indo? Para Naim. Ele está indo para Naim, agora ele está indo para Naim, simplesmente encontra com o povo vindo e fala, não, vamos voltar todo mundo vivo. Porque Cristo volta junto, Cristo volta com você. Cristo é a palavra. Essa palavra volta com você para você ministrar a vida a quem quer que seja. Onde você encontrar alguém, Cristo está voltando. Há uma palavra de vida voltando no teu coração daqui para casa. Quem você encontrar no caminho, ministra a vida, porque aquela viúva com um filho agora volta. O menino vivo volta para Naim, e Cristo já ia para Naim mesmo. Agora vai todo mundo vivo com Cristo pessoalmente. A palavra viva, essa palavra viva, volte com você para a tua casa. Aonde quer que você vá, volte com a vida para dentro da tua casa, para o seio da tua família. Amém? E guarda essa experiência divina, porque hoje Ele separou para mim e para você. Ele faz o que Ele quer quando Ele quer, Ele separou para nós. É nosso. Ele deu para os filhos, Ele deu para aquela viúva sem ela pedir. Talvez você fale, eu vou no culto, eu vou lá no culto, eu nem vou pedir nada, porque, pois ela também não conseguia mais pedir, e Ele fez assim mesmo. Ele fez com você do mesmo jeito. Amém? Levanta a mão direita. Que a bênção seja sobre a vida de cada filho e de cada filha desse lugar. E que essa palavra frutifique no coração de todos que estão assistindo, todos que estão acompanhando, todos que estão vivenciando esta palavra, essa revelação. E que você possa viver o sobrenatural, não só hoje, mas sempre. Porque você não está voltando como veio. Você está voltando com um Cristo vivo que te dá vida. E seja essa a verdade que muda a tua realidade. A tua realidade hoje é mudada pela verdade da revelação da palavra. Assim seja, para a glória de Cristo, que o brilho do rosto dele resplandeça no teu rosto, para a glória dele mesmo. Assim seja, hoje e eternamente. E você diga amém. E dê um aplauso a ele. Amém? Amém? Amém.